meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, esteja em seu coração, que a paz do Senhor Jesus esteja em sua mente, esteja no seu espírito, que o seu espírito possa estar pacificado pela paz de Cristo Jesus. Mais uma live que nós estamos neste momento promovendo, trazendo para você uma parte da palavra de Deus, onde nós estaremos discutindo alguns assuntos bastante importantes, e eu creio que será de extrema importância para você também. Eu quero falar nesta noite, eu quero falar sobre o jejum, não é? Para que serve o jejum? Por que as pessoas fazem jejuns? Ficam algumas horas sem comer, alguns dias. Por que o próprio Jesus fez jejuns de 40 dias e 40 noites? Será que Jesus precisava santificar-se através do jejum? Por que será que Jesus se reservou em fazer um período de jejum? E nós precisamos fazer jejum? Qual a sua importância? Qual o benefício que jejum nos traz? Essas coisas são tão importantes, nós sabemos, porque muitas vezes as pessoas fazem ou falam em fazer jejuns, mas não sabem o que significa, para que serve, quando é que nós devemos fazer e para que devemos fazer, quais são os benefícios. Precisamos ainda fazer, mesmo que Jesus fez no tempo dele. Interessante, eu queria ler com você uma parte do capítulo de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Se você quiser abrir, abra, se não, só observe, só preste atenção na parte que eu vou ler, tá bom? Isaías, capítulo 58 diz assim: clama em plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, e como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje se fará ouvir a voz do alto, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a voz do alto. Então aqui nós vemos Isaías trazendo uma mensagem de exortação a este povo, o povo de Deus. Isaías não estava trazendo a mensagem para um povo perverso, para um povo maligno, um povo que vivia distante de Deus. Não, estava trazendo para o seu povo, o povo de Deus. Deus tratando com o seu próprio povo. Que coisa linda, né? Ver Deus tratando com o seu próprio povo. E eu quero salientar aqui que Isaías veio trazer essa mensagem do Senhor para que este povo fosse despertado. E nós vemos que é um povo que, mesmo errantes como eles estavam buscando, tentando buscar a presença de Deus, eles estavam jejuando, eles estavam consagrando as suas vidas, mas de forma errada. Eles não tinham princípios para fazê-lo. Eles não tinham ensinamento, eles não tinham conhecimento para fazê-lo. Portanto, eles faziam de uma forma errada, porque eles faziam com os seus corações voltados para as coisas materiais. Eles faziam esses períodos de consagração, mas os seus corações estavam voltados para as coisas terrenas. Eles não paravam, não reservavam um tempo exclusivo para a consagração, para o jejum. Mas o que é o jejum? O jejum não é uma penitência.
A penitência é como você estivesse fazendo um sacrifício, subir degraus de joelhos, fazer uma caminhada de alguns bons quilômetros em prol de alguma coisa. Isso é uma penitência, não é? Sacrifício maior, Cristo já fez por nós. Agora nós temos que obedecer e ser submisso a Ele em todo o tempo. Portanto, o jejum, ele serve para nos aproximar de Deus. O jejum, ele serve para nos levar para junto de Deus, para fazer com que nós tenhamos uma aproximação maior. O jejum também serve para que o nosso coração seja quebrantado diante de Deus. Aqui eles estavam interessados, eles acreditavam no poder do jejum, eles acreditavam em buscar o caminho do Senhor, mas eles não tinham um tempo determinado, um tempo exclusivo para essa busca. E é por isso que nós nos reunimos como crentes nos cultos, porque ali nos cultos é um tempo exclusivo para adoração. E o que Deus queria deles aqui é que eles se dedicassem, deixassem os seus afazeres, deixassem as suas coisas do cotidiano e parassem um pouco para servir, para ouvir aquilo que Deus tinha para os seus corações, para fazer uma entrega genuína dos seus corações a Deus, sem estar preocupado com outras coisas, sem ter coração doble, ou seja, coração dividido, coração repartido, pensando nas coisas materiais e pensando nas coisas espirituais. Deus queria que eles estivessem plenamente voltados para Ele. Quando é que nós devemos fazer os jejuns? Os jejuns nós devemos fazer principalmente quando nós queremos ter uma comunhão mais íntima com Deus. Quando nós queremos ter uma aproximação maior. Aqui eles estavam fazendo jejum porque eles queriam vencer algumas situações, mas eles estavam fazendo o jejum sem ter uma comunhão plena com Deus. Eles queriam vencer os seus problemas, as suas dificuldades. Eles queriam vencer tudo aquilo que precisavam vencer, mas não eram ouvidos por Deus. Não eram ouvidos por Deus. Veja bem, dizendo, por que nós jejuamos e tu não atendes para isso? Por que nós afligimos as nossas almas? Eles afligiam, ou seja, entristeciam as suas almas em busca de um socorro de Deus, nossas almas, e não levas em contas, eis que no dia em que jejuais, agora o Senhor Deus falando para eles, eis que no dia que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho, ou seja, eles estavam cumprindo com os vossos interesses e pondo os seus funcionários para trabalhar, exigindo que eles fizessem todo o trabalho que precisavam fazer. Portanto, o jejum deles não estava sendo recebido por Deus por causa da sua ocupação. Aí nós vamos compreender quando Maria e Marta estavam na presença do Senhor Jesus, e Marta estava preocupada em cuidar da casa, Marta estava preocupada em deixar a casa limpa, e até dizia ao Senhor Jesus, olha, diga para Marta que também me ajude, ela fica aí aos teus pés, diga que ela me ajude também a manter a casa limpa, a arrumar as coisas de casa. E veja que Jesus repreende Marta, que ela deveria cuidar mais das coisas espirituais do que das coisas terrenas. Há pessoas, e muitas vezes nós, estamos tão voltados para as coisas terrenas, que até mesmo o período que nós temos na igreja, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, ou um período que nós deveríamos tirar para o jejum, nós não tiramos. Se nós vamos fazer um jejum, fazemos na correria, fazemos no dia a dia, fazemos na nossa labuta do dia a dia. Por quê? Porque nós talvez não queremos reservar um tempo exclusivo. Achamos, às vezes, que se reservarmos um tempo exclusivo para o jejum, ou para a oração, ou para a leitura da palavra de Deus, achamos, às vezes, que é perda de tempo. Mas eu quero dizer que a perda de tempo é maior quando nós não fazemos essas coisas, quando nós não nos consagramos ao Senhor, quando nós não reservamos um tempo para a oração, porque a nossa mente, os nossos pensamentos ficam cativos às coisas terrenas. E eles estavam assim. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferides com punho o iníquo, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Da forma que eles estavam jejuando, com seus corações cheios de rincha,
cheio de ódio, espancando aos outros, o Senhor Deus não poderia ouvir, não chegava até Deus o jejum deles. E talvez a pessoa saiba até que o jejum é importante, que deve ser feito o jejum, mas talvez está fazendo o jejum nas condições deste povo, povo de Deus, mas que estavam fora do caminho do Senhor, e o Senhor Deus queria que eles voltassem. E eles tinham a intenção de voltar, mas as ocupações com as coisas materiais parece que era muito mais forte. E muitas vezes nós nos deparamos conosco assim, tão ocupados com as coisas terrenas, com as coisas do dia a dia, que nós não queremos parar para dedicar um tempo exclusivo a Deus. Nós não queremos parar para dedicar um momento especial a Deus. E como Deus se agrada quando nós deixamos os nossos afazeres, as nossas ocupações e dizemos para Ele: Senhor, agora é eu e o Senhor. São os meus pensamentos voltados para Ti. Eu quero, neste momento, ter um tempo exclusivo na Tua presença. Eu quero ter um tempo dedicado tão somente a Ti agora. E isso não é só Deus que sente falta disso. Às vezes, as nossas esposas, os nossos maridos, também sentem falta desse período, de um tempinho ali para conversarmos, trocarmos ideia. Os nossos filhos, eu vejo que às vezes eu estou tão ocupado e eles me interrompem no corredor, eles param, olham para mim e abraçam, pedindo uma palavra, pedindo um carinho. Por quê? Porque sentem falta. E o Senhor Deus, que nós somos dele, também sente falta dessa nossa presença dedicada tão somente a Ele. Nós precisamos ter tempos para Deus. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para ser crente fiel. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo para alimentar a sua alma. Quem não tem tempo para Deus, não tem tempo de adquirir crescimento, intimidade com Deus. Porque ele está tão ocupado com as coisas terrenas que a sua mente, o seu coração está voltado para ali. Não é? Ainda que ele não tenha muitos tesouros na terra, mas os poucos que ele tem, ou o pouco que ele tem, o coração dele está voltado para ali. E é preciso que ele desperte para fazer a Deus um jejum agradável. Como eu posso ouvir? O Senhor Deus estava dizendo para eles: como eu posso ouvir se vocês jejuam de uma forma que não é possível aceitar? Eis que jejuais para contendas e rixas. O que quer dizer a palavra de Deus com isso? As pessoas às vezes fazem os períodos que deveriam ser de santificação, mas passam a ser apenas um sacrifício. Talvez para dizer para alguém: olha, eu jejuo. Lembra dos fariseus? Lembra do fariseu que ia o publicano? Eu jejuo tantos dias por semana, eu oro, eu faço essas coisas, eu faço aquilo, eu faço outro. Há muita gente que faz o seu jejum dessa forma. Como Deus pode receber? Jejuais para rixa, não é? Jejuais para ferides com punho iníquo, jejuando assim como hoje. Não posso ouvir as vossas orações do alto. Aí pergunta no verso 5 de Isaías 58, verso 5. Seria este o jejum que escolhi, que o Senhor um dia afligia a sua alma? Incline-se a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si panos de saco e cinza? Chamarias tu isto de jejum? Ou seja, eles poderiam se humilhar, deitar na cinza, que era um hábito, não é, do Antigo Testamento. Até o próprio Jó fez isso. Eles se humilhavam, rasgavam suas vestes e deitavam na cinza. Mas o coração continuava endurecido. O coração não estava quebrantado. E o que Deus quer, além do jejum, para quebrantar a nossa carne, para que os nossos pensamentos, que os nossos sentidos não estejam voltados para o nosso estômago, não é? Porque quando nós estamos com o estômago cheio, os nossos sentidos estão voltados para o nosso estômago. E quando nós estamos com o estômago vazio, nós sentimos fome, nós sentimos... os nossos pensamentos podem funcionar melhor. E Deus quer que nós façamos os jejuns para que possamos ter uma comunhão mais íntima com Deus. Quando nós dispomos a fazer jejum em oração, nós estamos em um momento exclusivo. Nós despreocupamos-nos de todas as coisas,
despreocupamos-nos de tudo aquilo que possa incomodar-nos, talvez até nos trancamos no nosso quarto, ou talvez vamos a um lugar. Jesus foi para o monte e ficou 40 dias e 40 noites lá. E lá ele foi tentado por Satanás. Mas ele foi para um lugar onde ele poderia estar longe da multidão. Não quer dizer que hoje nós temos que orar no monte, que o poder do monte é maior, que se nós orarmos no monte, Deus vai ouvir a nossa oração. Se nós orarmos no monte, nós estamos mais perto de Deus. Não vá nessas conversas. Quando nós estamos orando no monte, é porque nós estamos querendo estar em um lugar reservado, em um lugar separado, onde ninguém vai chamar a nossa atenção, onde ninguém vai procurar conversa conosco, onde talvez nem celular possa pegar. E sequer devemos levar o celular para a nossa consagração, para o nosso período de jejum. Então nós precisamos compreender que o jejum precisa ser por inteiro, um tempo dedicado exclusivo para Deus. Porque sendo assim, Deus vai receber quando nós estamos fazendo de coração. Mas quando nós fazemos preocupados, envolvidos com as nossas coisas, nós podemos estar perdendo tempo. Eu, quando era jovem, não que eu não faça jejuns hoje, mas quando eu era jovem, e mesmo no trabalho, eu ia em consagração, eu fazia jejuns, mas fazia também aos finais de semana. Por quê? Eu achava e sentia no coração o desejo de estar sempre jejuando, então eu aproveitava, né? E sempre estava ali em consagração, orando, pedindo a Deus a graça, a bênção. E essas coisas parece que não, mas elas trazem uns resultados maravilhosos. Hoje estou firmado no caminho do Senhor e eu quero dizer que esse tipo de atitude as quais eu tive também contribuíram e contribuem para isso. Se você está fraco na fé, se você tem um problema a ser resolvido, se você tem um problema com alguém e precisa ser resolvido e você já orou, já pediu a Deus, faça um período de consagração, um período de jejum. O próprio Senhor Jesus disse que há demônios que saem não apenas com oração, mas só saem com jejum e oração. Portanto, é preciso que nós tenhamos este período de oração na presença de Deus para que o Senhor possa nos atender. Às vezes nós fazemos uma oração muito leviana. Senhor, eu estou com um problema sério e queria que o Senhor me atendesse, mas nós não dedicamos a nossa vida àquilo com muito entusiasmo, buscando de Deus a bênção, a libertação. Isaías convocado por Deus para anunciar a este povo que eles precisavam fazer um jejum verdadeiro. Se você já fez algum jejum em busca de uma solução, em busca da resolução de um problema, e você conseguiu receber, conseguiu alcançar, você viu que o período que você fez foi um período maciço, um período que valeu a pena. E nós sabemos quando nós estamos fazendo as coisas que valem a pena ou quando nós estamos fazendo as coisas de uma maneira desinteressada. Né? Nós não podemos fazer as coisas de Deus desinteressada. Porque o jejum aqui está tão enfatizado lá em Isaías. Por que ele enfatizou tanto o jejum? Porque o jejum é um momento de quebrantamento. Não existe forma de nós nos aproximarmos de Deus a ponto de eles nos ouvir se o nosso coração não estiver quebrantado. Se o nosso coração estiver com ódio, se o nosso coração estiver preocupado com coisas terrenas, se o nosso coração estiver com amargura. Há pessoas que estão com o coração cheio de ódio e fazem orações todos os dias. Eles pensam que Deus não está ouvindo. Mas Deus não ouve porque há um impedimento. Não é? Primeiro nós temos que perdoar. Se há alguma coisa contra o nosso irmão, vamos deixar a nossa oferta no altar, vamos voltar, reconciliar-nos com ele, depois vamos depositar a nossa oferta no altar. E quando estou falando aqui de oferta, não estou falando de oferta monetária. Estou falando oferta, talvez, de um período de oração. Estou falando oferta de um período de louvor. Estou falando oferta da sua própria vida. Não é? Você quer, talvez, entregar a sua vida para Cristo Jesus, mas o seu coração está cheio de encrencas, cheio de confusões, cheio de ódios, cheio de amargura. E nós precisamos nos limpar disso. Nós precisamos estar em condições. E, às vezes, você não consegue deixar essas coisas. Você não consegue deixar. Então, o que você faz? É para isso que o Senhor Jesus nos recomenda o jejum, é para esses momentos difíceis. Momentos difíceis que há algo no seu coração e você luta e não consegue deixar.
às vezes uma pornografia, às vezes algo imoral. Você não consegue, para você é um hábito normal. E você não consegue separar-se daquilo. Então, quando você levar a sério, como o Senhor pedia para o povo de Jericó aqui, o povo de Israel, o povo de Jacó, quando o Senhor pedia para eles fazerem um jejum verdadeiro, é porque eles estavam buscando ao Senhor, mas não estavam sendo ouvidos, estavam fazendo jejuns, mas não estavam sendo ouvidos, porque não havia sinceridade. Então, quando há alguma situação que nós precisamos nos libertar dela, nós vamos tirar um período com muita seriedade de jejum em prol daquela causa. Vamos passar períodos durante a semana, às vezes 15 dias ou mais, consagrando a nossa vida e apresentando diante de Deus e dizendo para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo esse jejum, esse período de comunhão contigo para receber a graça que eu tanto preciso. Agora, é preciso entender que o jejum não é uma penitência. Você não está sacrificando o seu corpo para que, em troca, você receba algo do Senhor. Não. Você está quebrantando o seu espírito, o seu coração, e assim você vai ser alcançado pelo Senhor. É diferente. Né? Tem gente que faz alguma coisa para Deus e exige que Deus faça alguma coisa para ele. Às vezes até as pessoas que dão o dízimo e falam, não, eu dei o dízimo, agora eu quero que o Senhor me abençoe. Porque está escrito em Malaquias, e fala realmente sobre isso, que eu não quero entrar agora no detalhe, mas fala que nós devemos, quando nós damos, o Senhor dará-nos bênçãos sem medida. E nós pensamos que é uma troca, né? Eu vou dar para que o Senhor dê. Não, o dízimo é uma gratidão pelo que o Senhor já fez na sua vida. Mas é outro assunto. Portanto, o jejum também é um tempo exclusivo a Deus, exclusivo a Deus. Você não está pensando em nada, você não tem compromisso com ninguém, você não tem compromisso com nada. Aquele tempo, você vai se quebrantar diante de Deus em busca de uma solução de um problema que você tem. Talvez um filho nas drogas, talvez uma filha na prostituição, talvez um filho perdido, talvez um problema no lar, talvez uma desavença no lar e você não consegue reconciliar isso. E tantas coisas que você sabe qual é o seu problema, aonde você apontá-lo. Então, há muitas situações que nós, por uma simples oração, não conseguimos resolver. E precisamos fazer em oração e jejum. E nós vemos na palavra do Senhor que os discípulos foram até Jesus e reclamaram. Alguém foi até Jesus com um filho possesso, com um filho endemoniado, e reclamou, porque tinha um filho possesso que fazia coisas horríveis, e ele levou para que os discípulos orassem por ele, e os discípulos oraram, mas não conseguiram resolver o problema. E quando Jesus chega para eles e diz, homens de pouca fé. Depois Jesus passa a explicar que há demônios que só saem com jejum e oração. Portanto, se nós não tivermos atentados para isso, atentos para a palavra do Senhor, nós não vamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Aquilo que nós devemos fazer e como devemos fazer. Eu quero ler para vocês aqui em Mateus 17, a partir do verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água, e eu apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus, repreendendo o demônio, este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram em particular, mestre, vem cá, deixa eu lhe fazer uma pergunta, sem que as pessoas ouçam eu fazer. E perguntaram, em particular, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? É que está a resposta. Por que motivo você não consegue resolver o seu problema? Você já orou, já pediu oração, já foi na igreja, você está na igreja, você está cultuando a Deus,
Você pede oração para todo mundo, mas você não consegue vencer o seu problema. Porque quando você pede oração para todo mundo, você pensa que todo mundo está orando por você. Quando as pessoas pedem oração, nem sempre a quem nós pedimos oração, a pessoa está orando por nós. Por isso que quando alguém me pede oração, eu costumo orar na hora, imediatamente, para que eu não venha esquecer de orar. Às vezes você fala, irmão, ore por mim, eu estou com uma luta tão grande. E aquele irmão talvez está também com uma luta tão grande. E ele está orando pela luta dele. E ele esquece de orar por você. E você está contando com a oração dele. É por isso que às vezes nós precisamos ir para a igreja, cultuar a Deus em congregação. Porque ali nós vamos apresentar os nossos pedidos, vai ser orado juntamente com a igreja e o Senhor vai nos dar muito mais força. Mas há problemas que mesmo assim você não vai conseguir resolver se você não entrar em jejum e oração. Elias respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. A casta de demônios que nós só vamos conseguir vencer através da oração e jejum. E não só isso, às vezes você está buscando uma resposta de Deus, como eu estou buscando uma resposta muito especial de Deus, e estou fazendo isso do jeito que eu estou falando aqui, e aí você precisa de uma resposta de Deus. Então você, com a sua simples oração, com as suas orações lavando a roupa, com as suas orações lavando a louça, com as suas orações cuidando disso ou daquilo, cuidando do seu dinheiro, cuidando de coisas materiais, você não consegue resolver o seu problema e não consegue obter uma resposta de Deus. Mas quando você tem um tempo reservado para buscar a Deus em prol da sua necessidade, do seu problema, a coisa é diferente. Os demônios que estão impedindo, não sei se você sabe, mas lá em Efésios fala sobre as potestades do céu, e em Salmos também. Há potestades de demônios que impedem as nossas orações serem ouvidas. O próprio Daniel, quando orava ao Senhor, ele orava e havia um anjo das potestades malignas que impediam que as suas orações chegavam a Deus. E quando ele começou uma campanha de 21 dias de oração, no primeiro dia, Deus mandou o anjo Gabriel e já lutou com aquele anjo e interrompeu com aquele impedimento, e a oração de Daniel foi ouvida. Então, há coisas que nós temos que fazer com muito mais seriedade do que você faz. Ocupado com suas coisas, preocupado com isso, com aquilo, e faça uma oração de qualquer jeito. Tire um tempo exclusivo para Deus. Se você tem um problema muito grave na sua vida, busque a Deus em oração e jejum, mas algo real, e você vai conseguir vencer. Jesus não ficou 40 dias e 40 noites no deserto porque ele queria vencer o Satanás. Jesus não ficou esse tempo lá no deserto porque ele queria ser fortalecido. Ele era Deus. Ele estava fazendo aquelas coisas todas para nos deixar exemplo. Jesus não precisava ficar 40 dias e 40 noites no deserto. Vou ficar aqui 40 dias porque eu preciso vencer. Não. Ele estava deixando-nos exemplo para que nós possamos entender que quando nós temos um tempo exclusivo para Deus, nós vamos conseguir. Daniel dedicou um tempo exclusivo e aí a bênção de Deus chegou. Foi desbloqueado aqueles demônios que estavam tentando destruir, tentando impedir, aquela barreira espiritual, aquela nuvem espiritual que estava tentando impedir que a bênção de Deus chegasse até Daniel, foi rasgada pelo poder da oração. Pelo poder da oração. Veja que a partir do momento que Daniel decidiu buscar a Deus em jejum e oração, as coisas aconteceram. Faça essa experiência. Tenha essa experiência, você vai ver que coisa mais gostosa. O jejum é uma grande ferramenta para o crente. Problemas que você não consegue resolver, talvez na justiça. Problemas que você não consegue resolver, talvez na sua família. Problemas que você não consegue resolver diversos.
Coloque-se na oração e no jejum. Você vai ver que Deus vai te atender. Agora, vamos entender as coisas. Não vamos orar para que Deus rejuvenesça a nossa mãe com 90 anos. Nós vamos orar para que Deus não leve alguém que ele já tem o propósito de levar. Vamos fazer oração e jejum, mas para que o nosso coração esteja quebrantado diante de Deus e talvez possa até aceitar algo que Deus quer fazer e que nós não aceitaríamos se o nosso coração não estivesse quebrantado. Porque tem várias formas de Deus ouvir a nossa oração. É dizendo sim e fazendo, ou dizendo espere, ou fazendo de outra forma. São formas que Deus tem para responder. Então talvez você quer fazer jejum e oração, exigindo que Deus faça a coisa como você quer. Também não é bem por aí. Precisamos ter sabedoria para orar, precisamos ter sabedoria para pedir, e o que nós pedimos está enquadrado na vontade de Deus? É da vontade de Deus? Se não é, não adianta nós fazermos o jejum. O jejum é importante, fazermos em qualquer tempo, para o quebrantamento do nosso coração, para que nós possamos nos humilhar diante do Senhor. Humilhar. Ontem eu falei aqui na live sobre isso. Depois vocês podem assistir lá no meu canal no YouTube, PR Ananias Alves. Você pode assistir lá. Eu falei sobre isso, sobre quebrantar o coração. Se o nosso coração estiver quebrantado através da oração e do jejum, Deus também está pronto a nos atender. E dará-nos uma resposta. Ele vai nos dar uma resposta. E quando ele der a resposta, mesmo que não seja aquilo que não tenha acontecido do jeito que nós pedimos, nós vamos compreender e aceitar. E nós vamos dizer, realmente, não era como eu queria. O Senhor não podia fazer como eu pedia. O Senhor tinha que fazer do jeito dele. E o jeito dele fazer foi esse, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E hoje estou com meu coração quebrantado. Os jejuns que eu fiz me fortaleceu muito mais na presença de Deus. Me enriqueceram, porque eu passei períodos lendo a Bíblia e orando. E hoje estou mais fortalecido, com muito mais fé. E entendendo que Deus faz da maneira dele. Então o jejum é para essas coisas. Não é? Para essas coisas. Agora, quando nós jejuarmos, nós não podemos ser como os hipócritas. Não é? Veja bem o que eu vou ler aqui em Mateus capítulo 6, verso 16. E quando vos jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Né? Então, quando nós jejuarmos, nós não podemos ficar nos exibindo, mostrando para as pessoas que nós estamos em jejum. Hoje estou em jejum, hoje estou me quebrantando. Não, é silêncio. Faça quietinho. Se você puder não sair de casa, não saia de casa. Se você precisar, não toque o trombone que você está em jejum. Se alguém te oferecer um alimento, diga que não quer naquele momento, diga que em uma outra ocasião você vai comer. Não corte, não interrompa o seu período de jejum. É por isso que é importante nós ficarmos em casa, é importante nós irmos para um lugar sossegado, onde ninguém vai nos interromper. Porém, tu quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, lava o teu rosto para que ninguém note que você está desfigurado, ou seja, com fome. Que note que você está fazendo um sacrifício. Ele pode até desafiar você. Deixa dessas coisas. Esse é sacrifício de tolo. Deus não vai receber. Então, faça em silêncio. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então faça tudo quietinho. Faça em secreto. Busque ali a Deus em consagração, em jejum, num período muito especial. Quando você estiver fazendo jejum, essa experiência própria, você vai ter momentos de desistir. Eu vou parar com esse jejum, vou interromper aqui. Acho que já está bom. Não ceda. Insista. Continue orando, lendo a Bíblia, talvez ouvindo um bom hino, uma música sacra espiritual, que vai trazer elevo espiritual para a sua alma, que vai trazer enriquecimento para a sua alma. Portanto, é preciso que você assim faça, e Deus vai te recompensar de uma forma maravilhosa. E é gratificante demais quando nós podemos ter esses momentos na presença de Deus, quando nós podemos ter momentos de jejum, de consagração,
na presença de Deus. Mas eu quero continuar lendo aqui com você o livro do profeta Isaías 58. No verso 7 diz assim: porventura também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa o pobre, desabrigado, e se vires ou nu, ou cubras, e não te escondas do teu semblante. Ou seja, o verdadeiro jejum é esse que você atende aquele que está aflito, atende o pobre, atende o necessitado. Quem sabe alguém chega até você pedindo uma ajuda, às vezes pedindo um suplemento financeiro, e talvez até você tenha, mas você fala: eu não vou dar, isso é meu, não vou ajudar, não. Você está perdendo de ser abençoado. Às vezes alguém passa na sua porta pedindo um prato de comida, e você fala: vai trabalhar, o que eu tenho aqui é para mim só. O jejum que você faz, do que vale? Não vale nada. Porque se você faz os seus períodos de jejum, se você tem o seu período de consagração, mas você não atende ao pobre, não atende o necessitado, não atende o aflito, não socorre aquele que precisa da sua ajuda, de nada adianta o seu jejum. É sacrifício de tolo. Aí é chamado sacrifício de tolo, porque você faz o jejum, mas o seu coração não se quebranta. Você continua com o coração endurecido. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará, sem que detenha a tua justiça, e irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Quando você faz com o coração, quando você faz atendendo o pobre, atendendo o necessitado, atendendo o aflito, aí o Senhor está disposto a te abençoar. Aí o Senhor está disposto a ouvir a tua oração. Isaías vem repreender o povo que estava fazendo. Eles tinham interesse em servir, em cultuar a Deus, mas estavam fazendo tudo errado. Então, o Senhor Deus manda Isaías trazer a eles este ensinamento. Veja bem o que diz o verso 9 ainda. Então clamarás, e o Senhor te recompensará. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo de ameaçador, e o falar injurioso. Se tirar de ti o apontar de dedo, você faz jejuns, você consagra a sua vida, mas você vive apontando o dedo para o seu irmão, você vive acusando o seu irmão, você vive denegrindo a imagem do seu irmão, não vai adiantar nada. O seu jejum não vai ter resultado algum por causa da sua postura, por causa da maneira a qual você está vivendo, não tem resultado o seu jejum. É isso que eles reclamavam diante de Deus. Olha, Deus, nós jejuamos, nós oramos, nós buscamos a sua face, mas as nossas orações não estão sendo ouvidas. E o Senhor traz para eles um relato de como eles devem fazer, de como eles devem estar, de como eles devem se portar na presença de Deus. Assim somos nós. Se nós fizermos os nossos jejuns, mas a nossa vida estiver completamente fora dos parâmetros bíblicos, nada adianta. Nada adiantará o nosso jejum. Ele não vai passar de sacrifício vão. Ele não vai passar de sacrifício inútil. Nós precisamos compreender isso. E quando nós compreendermos isso, as coisas serão diferentes na nossa vida. Portanto, é preciso que o jejum, a oração, seja feito com o coração. É preciso que o jejum e a oração seja feito, primeiramente, com uma entrega a Deus. Com uma entrega a Deus. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Esses pecados que Tiago aqui agora fala para nós confessarmos uns aos outros, não é chegar diante de alguém e confessar o nosso pecado como se ele tivesse capacidade de perdoar. Não, é o pecado que eu cometi contra o irmão, eu tenho que confessar. Nós fazendo essas práticas, as nossas orações serão ouvidas. Serão ouvidas. As orações das pessoas muitas vezes não são ouvidas porque, na verdade, elas não são crentes fiéis a Deus. Não são crentes fiéis a Deus. E querem um retorno das suas orações. Mas faz a sua oração com o seu coração completamente doble, ou seja, repartido. Pensando em uma coisa, vivendo uma coisa e tentando buscar a presença de Deus. O seu Deus, às vezes, é a riqueza,
O seu Deus, às vezes, são as ocupações. O seu Deus, às vezes, são as coisas do mundo. O seu Deus, às vezes, são os desejos da carne. E depois ele dobra o joelho e ora, mas não pede perdão, não se reconcilia e quer que Deus faça o milagre. Portanto, queridos, o jejum é algo primordial para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor, para que nós possamos resolver problemas difíceis da nossa vida. Problemas difíceis, problemas que você já orou, já pediu, já clamou e não conseguiu obter resposta. Mas quando você tirar um tempo exclusivo para a oração, arrependendo dos seus pecados, quebrantando o seu coração, entendendo que você não está fazendo uma penitência diante de Deus, um sacrifício de tolo, mas você está fazendo aquele momento de consagração e quebrantamento diante de Deus, o Senhor Deus irá responder às suas orações. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Através do jejum, nós vamos conseguir vencer toda a obra do diabo que vem para nos destruir. Os desejos da carne, os pensamentos diabólicos, os sonhos perturbadores. Muita gente tem sonhos perturbadores, não dorme sossegado, não dorme o suficiente. Né? E nós precisamos buscar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu já orei isso e não consigo resposta. Faça isso. Tenha um tempo de jejum, um período, quem sabe 5 dias, 10 dias, 15 dias, uma semana, quanto tempo você quiser. Meio período do dia, né? Você começa de manhã, né? Sem comer nada já de manhã, e vai até, por exemplo, meio-dia, orando, buscando a presença de Deus. Quem sabe a partir do meio-dia você tem muitas ocupações, aí você precisa dedicar a elas. Mas enquanto você está em jejum e oração, dedique-se tão somente a isso, para que você possa ter uma comunhão maciça diante de Deus, e Deus te responderá. Tenha essa experiência, e você vai ver que os textos que nós lemos aqui, e aquilo que nós estamos falando, é base bíblica, e o Senhor Deus responde às nossas orações, quando nós fazemos de todo o nosso coração. Clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim e responder-te-ei. E o Senhor vai responder a sua oração, tá bom? Eu quero orar com você, agradecendo a Deus pela sua vida, agradecendo a Deus por ter me dado disposição para estar aqui neste momento, porque muitas vezes também nós temos com as nossas correrias, e eu preciso e tenho dedicado essas tardes para estar aqui com você. Se você tiver disponibilidade, eu estou aqui sempre no final do dia, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, aqui estão algumas pessoas que também têm problemas, que também têm dificuldades, que precisam de respostas para as suas lutas, para os seus problemas. Quem sabe uma causa na justiça, Senhor. Quem sabe, Senhor Jesus, um problema mais grave, um problema familiar, um problema no casamento, no relacionamento. Meu Deus, e essa pessoa não consegue resolver, não sabe como resolver. E o Senhor traz, através da tua palavra hoje, uma fórmula para que ela possa alcançar aquilo que ela está buscando. Ó Deus, que ela possa, Senhor Jesus, entender que através da oração e jejum, os demônios serão expulsos. Os demônios que tentam tirar a paz, que trazem perturbações, que trazem aguçamento da sua área sexual exageradamente, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Há pessoas que não conseguem se comportar, a pessoa que não consegue, Senhor Jesus, ter uma vida de santidade, mas ela quer ter. E se ela realmente quer ter, através do jejum e da oração, ela vai conseguir. Ela já tentou santificar a sua vida e não consegue. Ela tem um problema grave e não consegue a solução, não consegue que o Senhor responda e que a solução deste problema chegue até a sua casa, até a sua vida. Mas ela foi indicada agora, através da tua palavra, para poder buscar veemente com o coração, através da oração e do jejum. E eu tenho certeza que quando ela assim fizer, ela vai receber, ela vai conseguir, porque isso são receitas da tua palavra. Este é o manual que a tua palavra que está nos indicando a fazer assim. Portanto, Senhor, quero pedir que cada um daqueles que estão aflitos façam orações e jejum diante de ti, para que possam vencer a aflição. Aqueles que estão buscando uma solução, aqueles que estão buscando uma resposta,
aqueles que estão buscando um ajuntar familiar, aqueles que estão buscando a resolução de uma família que está dispersa, cheia de ódio, cada um com o seu coração marcado, frisado pelo ódio, não consegue falar um com o outro, não consegue sequer se encontrar, mas que sabe que através do jejum e da oração ela vai conseguir fazer com que a sua família seja ajuntada, olhar um no olho do outro através do amor. Porque a oração e o jejum é algo poderosíssimo, é uma ferramenta extraordinária que o Senhor deixou em nossas mãos. Obrigado por essas vidas, Senhor. Obrigado por esta palavra, que cada um de nós possamos aproveitar e pôr em prática em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe grandemente. Foi um prazer imenso tê-lo comigo. Essa live vai ficar guardada para alguém que queira ouvir, alguém que queira participar desse momento, que por algum motivo não pôde participar, poderá participar. Eu só peço a você, compartilhe com as pessoas, para que as pessoas possam alcançar, ouvir. Se você conhece alguém que está com um problema sério e não consegue resolver, diga a ela que faça um período de consagração. Mesmo que ela não seja crente, mas ela vai se aproximar da palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, e ela vai, talvez até possa se converter, porque ela vai ter uma aproximação bem grande diante de Deus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus.